da Bíblia Sagrada, Deus foi usou Moisés, né? No Pentateuco, Deus usou Moisés falando de Jesus, que Deus ia levantar um profeta semelhante a ele, mas muito mais poderoso do que ele. Oh, aleluia! E lá nos Salmos também fala de Jesus, fala do sofrimento dele. Você pega o Salmo 22, fala do Calvário. E você vai pegando os profetas, por exemplo, fala de Jesus. Jeremias fala de Jesus ou não fala? Fala. Isaías, o profeta que mais falou de Jesus foi Isaías. Ele disse um dia que uma virgem ia conceber no 7,14. Ele disse no 9,6 que um dia um menino se nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Oh, aleluia, que profecia! Então nós vemos que o profeta que mais profetizou sobre a vinda do Messias chama-se Isaías. E nós olhando Isaías profetizando no capítulo 61 de Isaías profetizou e disse: o Espírito de Deus é sobre mim. Mas Isaías não estava falando dele, não, estava falando do Messias. Que o Espírito Santo viria para usar o Messias na terra, para fazer a grande obra da redenção, a qual nós pregamos. Glória a Deus, aleluia. O Evangelho, a pregação do Evangelho é Cristo crucificado e Cristo ressuscitado. Não tem outro tema. Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, e Cristo que ressuscitou para a nossa salvação. Esse é o Evangelho. E nós olhando a Bíblia Sagrada, quando começou, vindo o tempo certo, Jesus nasceu lá em Belém de Judá. Todos nós conhecemos a história. Vindo a plenitude dos tempos, Paulo falou no capítulo 4, versículo 4, vindo a plenitude dos tempos, o tempo correto, o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Jesus nasceu lá no tempo da lei de Moisés. E nós vemos que no tempo certo Jesus nasceu. Agora ele nasce em Belém. E começa a residir com seus pais em Nazaré. Aonde ele fora criado em Nazaré. E Jesus era apenas um homem entre outros. É assim? Porque a vida de Jesus nós conhecemos na infância, que a Bíblia narra. Quando ele foi levado ao templo, quando ele foi perseguido, nós vemos a história de Jesus lá no início do seu nascimento. E depois, aos 12 anos de idade, quando o pai, Maria e José foram em Jerusalém para adorar, e perderam o menino. Pense comigo. Perderam o menino, a Bíblia diz, extraviou-se. E eles caminharam 3 dias procurando. E aonde eles acharam? No templo. Fazendo o quê? Sentado no meio dos doutores, interrogando os doutores e respondendo os doutores. Oh, daí chegou a Maria e disse: ô menino, por que fizeste isso? Eu e teu pai estavam te procurando por aí. Ele disse: não importa, importa é tratar dos negócios do meu pai. Parei seu nome. Aleluia! E era apenas um homem carpinteiro. Que profissão bonita, né? Eu acho. Não? Sim, carpinteiro faz casa, faz barco, faz caixão. Antigamente para o povo enterrar o povo. Hoje não, hoje compra na loja. Mas antigamente os carpinteiros que faziam. Então o carpinteiro faz tanta coisa, um ofício, mas apenas um carpinteiro, um homem entre outros mais, como cantamos nesta tarde. De repente aparece João Batista, o primo de Jesus. Aleluia. Batizando, pregando o arrependimento e batizando. E disse assim, ó, oh, aleluia. Perguntaram para ele: você é o Cristo? Ele disse: não, eu não sou. O Cristo é muito mais poderoso do que eu. Aleluia. Após mim vem um que eu não sou digno nem de desatar a sua sandália. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E ele vai limpar ele vai fazer algo que nunca ninguém fez na terra. E um dia, João Batista batizando, de repente um dia passou Jesus no meio da fila, assim, o João Batista, 1,29 de João Batista, plantou dentro de: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que mensagem é essa? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí veio a perseguição das autoridades na época, porque João Batista era corajoso, né? Ele veio no espírito de Elias, não é reencarnado não.
Ele era como Elias. O Elias era corajoso, era ou não era? E João Batista também era. Veio do mesmo jeito que o Elias. Até a fisionomia era a mesma, né? A roupa e tudo parecido com Elias. Por isso que Jesus disse que ele veio do filho de Elias. E de repente João Batista é perseguido, é morto, decapitado por causa da verdade, né? A verdade às vezes custa caro, né? E João Batista morreu por causa de falar a verdade. E quando João Batista morre, a Bíblia diz que Jesus aparece na Galileia. Aleluia. Dizendo assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, e arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus aparece com essa mensagem: o tempo está cumprido. O que é? Cumprido vai alongar? Não. O tempo chegou agora, o tempo certo. O tempo cumpriu-se que chegou o Messias. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Mas para você, pessoa, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. E agora Jesus vai para o deserto, começa a ser tentado pelo diabo e venceu. E agora ele sai como o Messias triunfante, porque venceu o diabo, né? No deserto. E agora ele chega na Galileia e começa a escolher os seus seguidores, os seus homens. No mar da Galileia ele chama primeiro 2 homens, Pedro e André. E eles deixaram tudo para seguir Jesus. Mais para frente caminhou um pouco. João e seu irmão Tiago também seguiram para servir Jesus. E agora Jesus não era conhecido ainda, mas esses seguidores já estavam seguindo a ele. E agora Jesus, num dia de sábado, Jesus disse: eu vou no culto. Jesus ia no culto? Claro que ia, no tempo da lei. Jesus congregava ou não? Congregava também no sábado, lá era só o sábado. Jesus vai para a sinagoga. E de repente, chegando na sinagoga, aquele dia, hoje, quem fez a leitura? O pastor Fábio. Foi escolhido para fazer? Foi. O dirigente disse: o pastor Fábio, vem fazer a leitura aqui. E lá na sinagoga, naquele sábado, foi escolhido, sabe quem? Jesus, para fazer a leitura. Imagina comigo. Deram o livro, mas não era esse livro aqui, não. Era um pergaminho do livro de Isaías, um baita de um rolo, né? Ou não? Claro que era. E agora Jesus vai lá no rolo, que chama o rolo, a Bíblia da época, e desenrola aquele pergaminho e vai achar, sabe o que? Isaías 61. E Jesus diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele falando as palavras de Isaías, agora ele com a boca dele falando para o povo. O Espírito do Senhor é sobre mim, que me enviou a pregar o Evangelho, o dia aceitável do Senhor, e libertar os cativos, e dar vista aos cegos, e libertar as pessoas da terra. Cheguei eu agora chegou a solução do pecado. Até agora o pecado não tinha solução, mas agora chegou a solução para o pecado. Pense comigo. E terminou de ler o livro, irmão? Entregou na mão do chefe da sinagoga e sentou. E sabe o que a Bíblia diz? Os olhos de todos ficaram fitados nele. Os olhos ficaram fitados em Jesus agora. E sabe o que aconteceu no fim? Manda daqui, expulsaram Jesus da sinagoga. Pense comigo, né? Expulsaram Jesus do culto. E ele deixou Nazaré agora onde ele morava. E ele foi morar onde? Foi morar em Cafarnaum. A cidade marítima também, onde Jesus passou mais da sua vida. O ministério de Jesus foi mais em Cafarnaum do que em outro lugar. Agora ele chega em Cafarnaum e mora na casa do Pedro. Pedro morava em Cafarnaum, não? Sim, Pedro morava em Cafarnaum, o apóstolo Pedro, e ele vai morar lá na casa do Pedro, mas não junto com o Pedro e a esposa do Pedro. Não, ele vai morar num aposento com o Pedro, prepara para Jesus morar em Cafarnaum. E agora, Jesus chega em Cafarnaum e entra na casa do Pedro, né? E sabe o que aconteceu? A sogra do Pedro estava doente, enferma, com febre. E Jesus curou a sogra do Pedro na mesma hora. E ela serviu Jesus com alegria. Pense comigo. E agora Jesus está em Cafarnaum fazendo os seus milagres. E o seu feito, aquilo que ele veio fazer, que ele disse lá na sinagoga de Nazaré, começa a se cumprir na vida de Jesus.
E a sua fama começou a correr por todos os lados. Aleluia! Como é bom a fama de Jesus ir para todo lado, né? Hoje as pessoas querem a fama deles, né? A minha não. A fama tem que ser de Jesus, não do homem. O homem está por fora quando ele quer fama do Evangelho. O Evangelho dá fama, o Evangelho não dá fama, não. Mas Jesus dá fama, Jesus, o que ele faz é notório. E nós olhando Jesus no seu ministério, ele veio trazer perdão, é a mensagem que eu quero nesta tarde. O perdão está com Jesus. Amém. Fora de Jesus não há perdão. O que é, para que perdão? Perdão da pena. Perdão da condenação. Porque o homem, a Bíblia diz assim, ó. O irmão leu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, é assim? Mas tenha a vida eterna. Não pereça, aqui fala de condenação, porque o homem, quando ele está sem Jesus, ele está condenado. Glória a Deus. Não tem meio termo. O homem, quando ele aceita Jesus, recebe Jesus como seu Salvador, ele passa a ser salvo. Mas enquanto ele não fizer isso, ele está na condenação eterna. Não tem meio termo. Tem gente que pensa, não, eu faço minhas boas obras e daí Jesus vai me dar um lugarzinho no céu. Está enganado. Eu faço isso e faço aquilo e Jesus me dá um lugar no céu. Nunca vai ganhar o céu. O céu nós não ganhamos. O homem não ganha o céu por suas obras. Se fosse Jesus Espírito, está tudo certo. As pessoas são espírito e estão enganados, pensando que fazer caridade aperfeiçoa a alma. De jeito nenhum, nunca. O que limpa a nossa alma é o sacrifício da cruz. Glória a Deus. E Jesus, no seu ministério, ele trouxe perdão para muita gente. Um dia, Jesus estava no templo. Pense comigo. Ele ia no templo ou não ia? Ele ia na sinagoga, mas ele ia no templo de Jerusalém também. Aleluia. Porque quando ele tinha 12 anos, ele estava no templo, né, ensinando. Mas quando ele começou o seu ministério, também ele ia no templo. De repente, a Bíblia diz que Jesus chegou no templo e, interessante, né? Sentou no chão, ou agachou-se, não sei. A Bíblia diz. E escrevia com o seu dedo na terra. Tinha terra, acho que tinha terra lá, né? Não era giz, não tinha. Diz que escrevia com o seu dedo no chão. De repente, chegam uns homens no templo também. E sabe o que aqueles homens vinham trazendo? Não era um animal, não era nada, uma oferta não era. Aqueles homens não estavam trazendo uma oferta no templo. Aqueles homens estavam trazendo uma mulher. Que eles apanharam ela no próprio ato do adultério. A gente pegaram ela no campo, não sei aonde, que pegaram na casa. Só que passaram a mão nela e trouxeram para o templo. Mas eles conheciam que Jesus era amor e vinha trazer perdão, né? Mas eles não aceitavam, eles eram religiosos. E a religião não podia fazer nada. A lei veio para mostrar o pecado. Mas a lei não tirava o pecado de ninguém, porque o homem não conseguia cumprir a lei. A lei mostrava o pecado, mas a lei não tinha força de tirar o pecado. Mas Jesus veio para exterminar o pecado. E aqueles homens chegaram para Jesus, Jesus escrevia no chão, pararam na frente de Jesus com aquela mulher pegada pela mão, segura, e disseram: ô Jesus, apanhamos essa mulher no próprio ato de adultério. E a lei, eles conheciam a lei, não? Os religiosos conheciam a lei. E a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. E o Senhor o que diz? Perguntaram logo para quem, né? Perguntaram para quem é sábio, para quem veio para salvar o homem, para quem veio no amor, para quem veio libertar as vidas cativas, para quem, lá que nós vimos lá na Galileia, quando ele disse na sinagoga que ele veio para libertar os cativos, as pessoas que estão presas no pecado. Jesus foi sábio, não foi? Olhou para aqueles homens, aqueles brutos e disse assim: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Aleluia. Que resposta Jesus tinha? Que indagação Jesus tinha? Quem de vocês não tem pecado, jogue pedra nela. Sabe o que aconteceu? E continuou escrevendo no chão. A Bíblia diz que ele baixou a cabeça e continuou escrevendo no chão. E aqueles homens, perna para quem tem, né? Acusaram a mulher que estava no adultério, mas eles eram pior do que a mulher. Eles eram religiosos e também eles eram pecadores e sem amor.
Jesus escrevia. De repente Jesus levantou a cabeça. O que aconteceu? Estava só a mulher na frente de Jesus. Uma criança não estava segurando mais ela. Tinha ido embora. Jesus perguntou: cadê os teus acusadores? Jesus perguntou para ela: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Jesus disse: nem eu te condeno. Vai, não peque mais, mude de vida agora, seja liberta agora. É o que aconteceu comigo, com você. Um dia nós paramos de pecar e nós queremos servir a Deus e morar no céu um dia. Mas o perdão foi Jesus que nos deu. Eu era criado na igreja, filho do pastor, mas nunca segui o evangelho. Foi passando o tempo, casei e continuei no mundo. E no dia 3 de julho de 88, depois que nossos filhos, aí vai fazer 40 anos, meu menino aí. Já tem uma filha mais velha e uma mais nova. Tenho 3 filhos. 3 filhos. Glória a Deus. Já com os filhos com 88, esse aqui tinha 4. A pequena tinha 2 e a outra tinha 6. E eu, no mundão, perdido. Jogo, bebida, tudo que não agradava a Deus. No dia 13 de julho de 80, e ela fazia um ano que estava na igreja, servindo a Deus, os 3 filhos, levando os 3 para a igreja, arrastava e eu, nada de mim. Mas Deus falou para ela que em breve eu estaria lá. Aleluia. Hoje eu estou de terno e gravata aqui, não estou de paletó. Mas Deus mostrou eu bem antes dela, para ela, que um dia eu estaria assim na frente da igreja, ministrando a palavra de Deus. Deus mostrou e eu estava no bairro. E Deus mostrou para ela, eu assim como eu estou aqui hoje. Deus é fiel e é verdadeiro. Aleluia. No dia 13 de julho de 88, ela foi para a igreja com os 3 filhos. Quando saímos na porta, assim, a mais velha disse: pai, não vai na igreja com nós? Aquilo me deu um choque no coração. E eu fui pro bar. Eu fui pro bar. Eu cantei, andava pelos bares da vida. Eu fui pro bar naquela noite. Quando foi 8 horas da noite, mais ou menos, eu estava sentado em cima de uma mesa de snooker. Não estava bebendo, mas estava fumando, perdido. Eu olhei para aquelas pessoas bebendo cachaça na minha frente e me deu um nojo, uma ânsia, uma náusea. O que o Espírito de Deus faz na vida de um homem, né? Eu disse assim: o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. Minha esposa está lá na igreja com os 3 filhos, eu aqui nesse lugar. Eu levantei e fui para a igreja naquela noite. Cheguei lá, o pregador pregou só para mim. Ele quase me matou. Ainda bem, pregou só para mim. Porque às vezes tem 100 dentro da igreja, mas Deus usa para um. Deus é assim. Quando Ele quer salvar alguém, Ele fala mesmo. Porque Deus, o nosso Deus é vivo. Aleluia. Naquela noite Ele pregou só para mim. Prefeito Jair Cordeiro, não sei, está vivo hoje, fala em São Mateus. Eu quero ver ele ainda, tenho saudade e quero ver ele um dia. Na hora do apelo, o inimigo dizia assim: não vá para frente, você joga bem, você faz isso, você faz isso. Eu fui juiz de futebol 10 anos, pitei jogo 10 anos, salão, campo, tudo. O inimigo dizia para mim: você não vá que você apita bem, você joga bem, você é isso. Tudo dizia na minha mente. E eu resistindo lá atrás, e ela lá na frente com as irmãs do Ciclo de Oração. De repente eu disse assim para mim mesmo: em nome de Jesus eu vou para frente. Quando eu vi, Aleluia. Eu estava lá na frente daquela noite, irmão. Glória a Deus. Tem gente que diz que tem festa no céu todo dia. Mentira, não tem festa no céu todo dia. Ah, alguém cantou bonito, fez. Não, anjo nenhum fez festa aqui e cantou aqui. Não tem. Tem? Não. Mas quando um pecador se arrepende, ele diz que Jesus e os anjos faziam festa lá. A Bíblia que diz que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu. E naquela noite não foi só no céu. Eu nunca vi uma festa de igreja que nem aquela noite que eu não me converti. Ela está aqui para contar. Todo mundo se abraçava e chorava. E eu no meio. Pense comigo, um pecador, um coitado que nem eu. Todo mundo se abraçava entre os irmãos, se abraçavam de alegria, abraçavam eu. E eu só chorava, não sabia o que fazer. Quando saímos da congregação, eu fui conversando com ela, nos 200 metros que eu moro da sede. Eu conseguia falar uma palavra, na segunda eu chorava.
Aleluia. Cheguei em casa, fomos deitados, encostado na cabeceira da cama. Eu ia conversar com ela na segunda, terceira palavra, eu chorava. Eu estava derretido, eu estava transformado. O poder de Deus tomou a minha vida, mudou e perdoou os meus pecados. Mas daquele dia em diante, Jesus começou a trabalhar na nossa vida e mudou a nossa vida. Então o ministério de Jesus, ele continua hoje. Como parou? Não, hoje não parou. O ministério de Jesus continua. E nós que somos seus porta-voz, nós que somos seus servos, nós que somos seus discípulos, nós que temos a palavra e nós que levamos as pessoas. Eu e você que levamos o evangelho da cruz para as pessoas. Eu admiro os cânticos hoje. Eu vou no hospital fazer café voluntário da Vera. Aliás, moça pede para mim cantar. Eu não sou contra. Ouvindo que vocês cantarem, pede para mim cantar. Eu não consigo cantar. Eu sou de outro, não sou melhor. Sou de outro jeito. Eu canto o hino da mensagem da cruz. Eu sei. Hino que, não é que o hino para vocês é bom, gostoso e glorioso. Mas eu canto outro tipo de hino. A gente canta hino da cruz, hino da salvação, para que as pessoas se arrepender. Porque louvar é bom. Claro que é bom e eu também louvo, é gostoso. Mas nós temos que pregar o evangelho da cruz, o evangelho que ele deve. Agora Jesus, já vou encerrar. Jesus está terminando seu ministério. Pense bem. Faltava uma semana só para Jesus ir para a cruz. Todo mundo viu, né? O evangelho não. Na época sim. Todo mundo viu o evangelho. Todo mundo aceitou? Não. O povão que fez Jesus entrar em Jerusalém antes da morte, né? Aleluia. Pôs roupa, pôs ramo. Não foi assim? O burrinho, o jumento passava, lá que está escrito lá em Zacarias sobre o jumento ia entrar em Jerusalém. O mesmo povo que disse, os anos que veio em nome do Senhor, disse, o rei chegou. Dali uma semana estava lá na frente do Pilato, crucifica o mesmo povo. O povo é desse homem, é cruel. É ou não é? É verdade. O povo que foi ramo, daí estava dizendo mandaram crucificar. Mas ainda bem que mandaram, né? Senão não estava salvo, nós estávamos perdidos. E olha só, faltava uma semana para Jesus ir para a cruz. Todo mundo ouviu falar. Jesus passou em Jericó, não sei quantas vezes, né? Foi assim? De repente Jesus resolve passar em Jericó a última vez. E às vezes para alguém é a última chance, né? Para mim talvez foi a última. Eu estava comentando com as pessoas esses dias, pessoas que Deus deu oportunidade e não abraçou, está no inferno. Pessoas que foi crente e largou, está no inferno. Eu não sou juiz, mas está no inferno. Vai estar onde? Você largou de Jesus? Está perdido. Não tem meio termo. Evangelho não tem meio termo. Evangelho é assim, é salvo, é perdido. Não tem meio termo. É assim, pastor Fábio? Está salvo, está perdido. E eu me senti perdido um dia. Por isso que eu passei para cá. Porque um dia eu estou perdido. E o que tem de gente que está perdido. E o pior está perdido dentro da igreja, né? Se estiver lá fora ainda tudo bem, mas se estiver dentro da igreja perdido é pior ainda, perdendo tempo. Gente que está perdida às vezes dentro da igreja. Mas aquele homem ouviu falar de Jesus. Muitas vezes Zaqueu. Jesus ia passar em Jericó e disse, é hoje que eu vejo esse homem. É hoje que eu vejo esse homem. Eu ouvi falar dele, da fama dele, dos milagres que ele faz, mas eu quero conhecer ele pessoalmente, aí é diferente. Ó, as pessoas vêm falar de Jesus. Quando eu não era crente, eu ouvia falar de Jesus, todo mundo falava. Como é bonito, né? Só que eu não conhecia Jesus. Eu ouvia os outros falar de Jesus. Hoje não, falo com causa própria. Hoje não é os outros que dizem. Todos os homens se salvam. É só a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos os homens se salvam. Glória. E todos venham ao conhecimento da verdade. Mas para isso nós temos que pregar o Evangelho. Aleluia. Só Jesus tem o perdão. Você nesta tarde que ouviu essa palavra, quer ser perdoado? Alguém diz assim, eu não sou pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão na presença de Deus. Quando a Bíblia diz que todos pecaram, você já nasce no pecado. Filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho. Filho de crente não é crentinho. Tem uma igreja por aí que diz que o filho já nasce crente. Não. A Bíblia não diz que nasce crente.
Eu não tenho nada contra a igreja dos outros. Mas que lá já nasce crente, já é purificado desde o ventre. Mentira, não tem isso na Bíblia. Quando nós apresentamos nosso filho, que nós oramos, velho, quando ele fizer uso da razão, ele possa ter conhecer. Possa se converter. Cresce na igreja, esse menino cresceu na igreja, né? Mas tem que se converter para morar no céu. Hoje ele não é convertido. Estou pegando você como exemplo. Ele tem que se converter para morar no céu. Não é porque é filho de crente eu sou crente. Não existe isso aí. Deus não tem neto. Deus tem neto? Não. Deus tem filho. Deus só tem filho. Neto Deus não tem. Fique em pé nesta tarde. É a palavra que Deus assentou no meu coração hoje de manhã. Ontem à